Hoje então vão ser dois tópicos, né? Nós estamos falando sobre a realidade. Então, em primeiro momento, nós vamos falar sobre a ideia e realidade. E depois a gente fecha, a gente vai falar o outro que seria a insuficiência dos modelos. E culmina na segunda-feira, né, com o retorno. Né? Bom, sobre ideia e realidade. Para se abordar este tópico, antes vamos tratar do tempo e do espaço, que são aspectos centrais nas relações que os homens estabelecem com a realidade. Tornaram-se ao longo da história do pensamento no Ocidente questões cruciais das ciências da natureza, compostas pela geociência, astronomia, física, matemática, química. Bom, então vamos começar sobre o tempo. Mas eu já vou logo levando essa questão assim mais adiante. Sobre o tempo e a eternidade. A realidade já tem que estar lá, né? Eternidade. Conforme vimos no tópico anterior, tudo passou para onde? Para o plano, para o bidimensional, né? Ou seja, tudo se tornou questão de ideia. Por isso que eu falei lá. Enfim, tudo se tornou questão de doutrina. E a tridimensionalidade da experiência real desapareceu. Se vira doutrina, então se entra no mundo da tagarelice. Tagarela, né? Tagarelice, né? Eu gosto, eu não gosto. Eu aceito, eu não aceito. Né? Está aqui um silogismo para provar, está outro para não provar. Tudo isso é muito interessante, mas não tem nada a ver com o real. O pessoal de igreja não percebe que é isto que está acontecendo. Mas nem de longe eles acham que é uma discussão doutrinal. Quando eu vejo, às vezes, certas igrejas tomar uma atitude, né? Você tem que fazer isso, Isso parece o Império Romano, né? Dando ordem para os... Tão longe. Nem os escolásticos, é uma pergunta que alguém poderia ter feito, né? Nem os escolásticos, com a sua escolástica, oriunda das escolas monásticas cristãs, importantíssima para o pensamento ocidental, não perceberam isso? Nem de longe. Olha, eu acho que a intelectualidade cristã não percebeu isso, sabe quando? Até hoje. O que é isso? O abandono da experiência pela doutrina. O abandono da realidade pela doutrina. Porque até chamar isso de experiência já é adotar uma terminologia moderna. Porque o problema é o seguinte, ninguém chamava isso de experiência, isso era feito na realidade. Isso quer dizer que até certa época o cristão vivia dentro de uma realidade, que ele sabia que era ilimitada no sentido espacial, temporal, e que para além dessa realidade temporal espacial limitada, havia outra realidade mais ilimitada, ainda chamada eternidade. Então você vê que a própria ideia de um senso de eternidade, as pessoas às vezes não tem mais essa, não tem mais isso. Não tem mais isso, até hoje. Elas não são capazes de entender que se elas estão dentro do tempo, elas estão igualmente dentro da eternidade. Ou seja, a eternidade contém tudo, inclusive o tempo. Né? E que seria impossível você estar no tempo
sem não estar na eternidade. Você consegue conhece esse negócio do subconjunto contido no outro? Né? É a mesma coisa se eu falasse assim, quer ver? O mundo material está contido no mundo espiritual. Então, cara, mas como isso? A menção até precisa, lembra? Que, assim, em termos do plano intermediário do mundo espiritual, é onde se localiza o plano material. Ah, mas o mundo divino, como é que fica? Ele está fora disso? Não, ele está contendo todos esses dois, o mundo espiritual e o mundo material. Então, da mesma maneira, o que eu estou falando aqui, a eternidade contém o tempo. Não é possível? Isso quer dizer que você não pode experimentar a eternidade temporalmente, mas você pode estar aberto para ela desde dentro do próprio tempo. Por quê? Porque o tempo está dentro dela. Então, você percebendo a estrutura do tempo, você percebe que existe a simultaneidade de todos os momentos. Como é que é isso? Significa que a cada momento é eterno em si. Epa! Quer dizer que cada momento que passou não foi para o nada. Muita gente imagina isso, né? Ah, passou, passou. Ah, foi para onde? Para o nada. Não, não foi para o nada. Ele não pode ir para o nada, porque aquilo que existiu por um segundo que fosse, nunca mais vai ser um nada. Entendeu? Por exemplo, essa morte desse meu amigo. Você acha que ele foi para o nada? Tudo que ele falou, que ele fez, que ele vivenciou, que ele foi para o nada. Que interessante, né? Você vai preenchendo a vivência de tempo, preenchendo a vivência de espaço, até você chegar a dar um salto. E percebe que tem a eternidade para lá, além disso. E que a eternidade é a estrutura do tempo e do espaço dentro do qual nós estamos. Isto como vivência real. Vivência de expectativa, de abertura. E justamente desta abertura, como o seu horizonte de consciência se abriu em todos os sentidos, você recebe algo de lá, percebe algo. Quer dizer que a consciência do crente, neste sentido, está em permanente abertura. E é evidente que o que ele percebe ou o que ele recebe está infinitamente acima da sua capacidade de expressão verbal ou qualquer outra expressão. Nós não podemos expressar a infinitude, embora estejamos dentro dela. Quer dizer, saber que está dentro da infinitude, não só espacialmente ou temporalmente, mas existencialmente é a condição inicial para você estar dentro da realidade. Sobre o espaço. A mesma coisa que eu falei o tempo, falei na eternidade. Quando eu falo no espaço, sabe o que eu falo? Infinito. Sobre o espaço infinito Até a Renascença, não havia muita preocupação de você descrever todos os detalhes do universo físico em torno, porque você sabia que por maior que ele fosse, ele era apenas ilimitado e não infinito. Em outras palavras, o universo físico, embora não tenha limite, quando comparado ao infinito, ele é finito. Então, qualquer modelo finito, qualquer um, serve para descrever o universo. Mas cuidado, hein? Todavia, naquela época que se fazia aquele modelo de pôr a Terra no centro, lembra? Aí os planetas, né? Os planetas em volta, não era assim que se fazia? Né? Depois você punha uns céus, assim, as estrelas fixas, né? Mas depois você tinha a certeza que tinha o quê? Ah, tinha o infinito, tinha Deus. Naquela época. De repente, os caras começam a medir estrela por estrela e tal, e diz o seguinte: ah, isso aqui é infinito. Eu digo, não é infinito, meu amigo, é apenas ilimitado.
E a descrição estrela por estrela jamais vai terminar. Se ela jamais vai terminar, tanto faz você colocar 3 estrelas, 300 estrelas, 3.000 estrelas, dá na mesma. Então isso quer dizer que o modelo anterior era mais realista do que o que nós temos hoje? Porque hoje nós temos a ideia de ilimitação espacial. Mas ainda não entendemos que este limitado espacial é finito, por grande que seja. Então, o que houve foi um deslocamento na posição dos indivíduos no cosmos. Eles estão vivendo num universo falso. Porque vai começar com aqueles problemas todos, né? Porque quem só coloca essa questão é o idiota. Se Deus criou o universo, então o que existia antes dele? Antes dele era infinito, meu amigo. Deus criou o universo, mas você está pensando o quê? Deus é infinito. Ah, aí o pessoal pode falar assim, eu não estou entendendo muito esse negócio, né? Do infinito e o ilimitado, né? Porque pode gerar esse problema. Não estou entendendo muito bem o infinito e o ilimitado. Amigo, ilimitado é só quantitativo. Tem um bom exemplo para isso, que é a superfície da Terra. Ela é ilimitada, mas finita. Pode andar em qualquer direção, hein? Você nunca termina de andar. Você sabe que em algum lugar, mas você sabe que em algum lugar ela acaba. Do mesmo modo, o universo físico é apenas um campo onde acontecem determinados fenômenos, que nós chamamos de fenômenos físicos. E esse campo não é infinito. Infinito é só aquilo que é infinito em todos os sentidos. Todos os sentidos, não é um só, não. Todos. Não só espacial, temporal, mas que não tem limites até internos também. Você pega qualquer campo de fenômenos físicos, então, por exemplo, aqui você mede as partículas que nós temos aqui. Uma partícula está separada da outra, como se eu estivesse separado de você a 40 quilômetros. Não tem nada no meio, não é assim? A gente estuda. Então, só por isso você entende que o universo físico não é infinito. O infinito teria que não ter intervalo. Quer dizer, uma coisa é o ilimitado numericamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito 1. Por exemplo, a série dos números inteiros é ilimitada. Mas ela é infinita? Não, porque ela é somente a série dos números inteiros. E existem outras coisas além dela. Existe, por exemplo, a série dos números fracionários. Contém ela. O infinito é o que não tem limite de espécie alguma, em sentido nenhum, nem externo, nem interno. Também nós entendemos que a existência de infinito é uma necessidade absoluta. Se não existir infinito, também não pode existir finito nenhum. Se não pode existir a eternidade, não pode existir tempo nenhum. Se não pode existir infinito, também não pode existir finito nenhum. Uma maneira de escrever o quão não infinito é o espaço é que ele é extremamente limitado. Sabe por quê? 3 dimensões? Tá bom já? Não é isso? Ou 4, se você quiser, botando o tempo, né? Que o pessoal não fala assim. Você tem as 3, a gente está aqui, né? Tem o que é que nós temos? Uma largura, um comprimento e uma altura, não é isso? 3, já definiu. Mas essa mesma coisa que tem essas 3, estou eu aqui, há 3 horas atrás eu não estava aqui. Então, se você quiser posicionar bem direitinho, você bota essas 3 em mais um tempo, né? Mas parou por aí, cara. Se eu vou botar 5, vou botar 6, vou botar 7, não. Então, isso não pode ser infinito. Não são infinitas dimensões.
O modelo antigo que punha a Terra no meio, lembra? Os planetinhas em torno, depois o céu das estrelas fixas, né? Mas o que é esse céu das estrelas fixas? É tudo o que nós estamos vendo. É tudo o que nós podemos ver. Depois do céu das estrelas fixas, daí tem as ilimitadas esferas angélicas, que são os aspectos de Deus. Depois tem o ilimitado trono de Deus. Enfim, ou melhor, para o sem fim, tem o infinito que é Deus. Né? Porque se você for assim, não, bota um telescópio. Sim. Aí você já viu mais coisa lá dentro. Ele pode até medir, não pode? Pode. Daqui a pouco você manda uma sonda, um observatório lá para cima. Você não pode ver mais coisa? Pode. Mas você pensa bem, você tem certeza que depois de tudo que você pôde ver através desses telescópios ou outras coisas mais, você tem mais coisa. Será que isso para? Este é o modelo real. Você sabe que para além do ilimitado existe o infinito. Isso é a estrutura da realidade? Sim, estrutura da realidade. Só que de repente o que se faz? Expande-se a descrição do universo físico. Olha só. Expande-se a descrição do universo físico e some com o infinito. O pessoal fica satisfeito. Então sobra só o ilimitado, que é quantitativo. Você emburreceu, evidentemente, ou seja, a extensão do seu conhecimento quantitativo disso, daquilo outro, fez com que você perdesse a medida da realidade. Na verdade, você pareceu que expandiu, mas você fechou. Por que você se limitou apenas aos aspectos físicos do universo? São aspectos contáveis. Isso, evidentemente, se você se ativer ao contável, então a noção de infinito vai sumir da sua mente. Claro, você só tem um ilimitado quantitativo. A pessoa chega até a acreditar que aquilo que ela não consegue medir não exista. Olha que coisa estupidez. A pessoa chega até a acreditar que aquilo que ela não consegue medir não exista. Esse é o passo seguinte. Quer dizer que a evidência das evidências que o infinito se torna matéria de discussão e o sujeito exige prova, digo, você não pode dar prova nenhuma, porque o infinito é a base de toda a prova. Porque se ele não existisse, se não existia o infinito, você não podia fazer nem contagem, não podia fazer nada. Daí está o grande problema, quando se vai falar do... Porque qualquer coisa que você quiser falar, qualquer coisa. Agora esse coronavírus que está aí. É pena que eu não estou dialogando com ninguém, mas se fosse dialogar, seria uma conversa de que tipo? Quer ver? Sei lá, a causa do coronavírus, ou o que é o coronavírus, qualquer coisa. Se você disser qualquer coisa e você parar, fica muito difícil. Coronavírus é um vírus, tá? O que é um vírus? Aí você começa, ou titubeia, ou você chega até onde que eu já cheguei, né? Aqueles milhares e milhares de anos, lembra? Que aí você chega no mar, que você já tem vírus lá no mar, né? E nesses vírus, eles provocam uma pandemia já no mar, porque come as bactérias, todas não, mas come bactérias. Bactérias ficam sofrendo essa comidinha delas e tal. Tudo bem essa conversa, pode chegar até aí. Mas eu vou fazer uma pergunta. E aí continua. Mas como é que eles chegaram aí no mar?
Você está entendendo? Aí você começa a pensar, como é que eles chegaram? Não, mas eles sempre existiram. Ah, é a mesma coisa quando você não sabe explicar qualquer coisa. Por que aconteceu isso? Ah, isso eu não sei. Por que ele ficou curado? Isso eu não sei. Por quê? Não sei. Ah, então você foi no ilimitado, no quantitativo, até histórico, né? Não, isso aí tem 20 mil anos. Tudo bem, mas vai mais. Você não vai. Qual é a causa? O que causa o que causa o que está acontecendo hoje? Você vai dizer, é o coronavírus? Sim. Mas o que causa o coronavírus aparecer? De onde que ele vem? Entendeu? Você sempre para. Mesma coisa com o Big Bang. Não, o Big Bang deu início a tudo. Tudo bem. Mas por que deu o início ao Big Bang? O que foi? Parou também. Então, aí quando você fica... Não, mas isso aí, suponhamos mesmo a gente, hein, messiânico. Não, isso aí foi devido às máculas. Então, esse vírus, ele está se alimentando dessas máculas. Tudo bem. Tudo bem. Lá vou eu. Quem provocou essas máculas? Por mais que você pudesse dizer, seriam as coisas materiais, foram medicamentos, foram remédios, né? Foram os fertilizantes químicos, com seus agrotóxicos, seus pesticidas. Tudo bem. Mas como é que andava a sua cabecinha com seu pensamento, com suas palavras, com suas ações, para que se desenvolvesse esses remédios, para que se desenvolvesse essas pesticidas, e que você tomasse elas porque você acreditava nelas, não pensava nelas, se entregou aos médicos, se entregou. Ah, sim. Então tudo isso chama-se um nomezinho: pecado. Epa, pecado é. Mas, mas assim mesmo, quantos tipos de pecado tem? E lá vai mais. Pecado de cometimento e aquele pecado de omissão. Quantas pessoas estão dizendo assim, "Pô, mas por que eu pego isso? Porque você é um omisso." Ah, é. Você vive num país de omisso? Então tu vai pagar, seu desgraçado. Entendeu? Mas eu não vou continuar muito sobre isso, mas já tem uma idosinha, uma ideiazinha, né? Porque quando chega para uma mácula, vai querer botar aqueles microscópios num tamanho de um bonde, né? Você não vai enxergar ela. Você não vai enxergar. Ela precisa vir vindo para o mundo material, se aproximando, não é isso? Para virar talvez uma bactéria ou alguma coisa assim, para você começar a enxergar. Aí você começa a dizer, não, aí dá um nome, não, isso é o Covid, não sei o que, 19. Mas a coisa está lá no mundo espiritual. Mas quem produziu isso tudo? Isso está lá no mundo divino, isso está no infinito, cara. Está entendendo o que eu estou falando? Então, quando a pessoa quer tratar da realidade, eu fico de brincadeira, cara. Tudo materialista se esbarrando, não sabe dizer nada. Agora já passaram para 2 metros de distância. Antes era 1 metro, 1 metro, né? 1 metrozinho. Agora já é 2 metros. Daqui a pouco o contágio e aquele negócio do tal da curva. Quando é que vai essa curva? Já vai, era uma semana, eram 14 dias, era um mês, não sei, já não sabe, ninguém sabe mais nada, pô.
E vai seguindo, boiada. Olha a boiada aí, né? Ah, meu Deus. Bom, posto isto, o espaço, o tempo com a eternidade, o espaço com o infinito. Vamos tratar agora da ideia e realidade? Vamos, olha só. Anote bem. Preste bastante atenção, hein? No curso desta discussão, dessa que nós estamos fazendo aqui, alguns minutos eu posso dizer para o seguinte para você. Nós já passamos para a esfera doutrinal. E como é difícil ficar na realidade. É dificílimo. Se você botasse um cara aqui com coronavírus aqui, sofrendo as consequências dele, cara, que eu começasse a querer dar conta disso, estava diante de uma realidade braba. Não estava com conceito, não estava com doutrina. E toda qualquer doutrina ou ideia que você tenha não é senão uma expressão parcial, simbólica e deficiente da experiência real. Não se trata de você conseguir conceber estas ideias, não é conceber essas ideias, mas de você conseguir existencialmente, realmente se colocar dentro do quadro real onde existem o limitado perto de você, o limitado perto de você, o ilimitado em volta e o infinito depois. Isso quer dizer que qualquer pastor de cabras da Idade Média, hein, que conseguia rezar e estar diante de Deus, está mais na realidade do que o René Descartes ou Isaac Newton, fazendo modelinhos. E esses, então, só capricharam um pouco mais na medição da irrealidade. Porque qualquer coisa que eles meçam, se não tem o apeiron em torno, está fora da realidade. É uma invenção da mente. Quando eu estudei o apeiron, quando eu estudei Platão, eu estudei sobre a ótica marxista. Eu detestava Platão, porque eram idealistas. Eu detestava o apeiron. Hoje eu mudei tudo. Vou falar para vocês o que é apeiron. Apeiron, para o filósofo grego Anaximandro, século VI a.C., é a realidade última. Olha que sabedoria. Vamos lá. Que é eterna e infinita. Olha, acabei de falar do eterno e infinito. Cacete, então o tempo, o espaço, ele já estava com isso na cabeça, a realidade última, que é eterna e infinita, inclusive indefinida e indeterminada. Não queira definir nem determiná-la com suas medições, não. Que é a essência de todas as formas do universo, sendo concebida como elemento primordial, a partir do qual todos os seres foram gerados e para o qual retornam após a sua dissolução. Puxa vida. Encarna, reencarna, encarna. E o cara está vendo Deus lá. Está vendo a perua. E daí o que se tem feito? Vai se trocando um modelo por outro modelo, por outro modelo, por outro modelo. O sujeito diz, não, Newton não mediu exatamente, não era assim, era assado. Mas você está trocando um produto mental por outro produto mental. Isso quer dizer que a própria relação entre ideia e realidade mudou. Antes a realidade tinha prioridade, agora o que tem prioridade é a ideia. Quando Aristóteles descrevia lá na cosmologia diversas esferas celestes, etc e tal, ele chegava a citar as diversas teorias vigentes na época. Posso estar enganado, ele tratava, isso é uma pergunta, hein? Estava enganado, posso estar enganado, ele tratava com um pouco de desdém essas discussões, não era assim? Sim. Ele sempre sabia que essas coisas podem ser assim ou podem não ser assim, sempre eles souberam. Mas por que eles souberam? Porque
Porque quando você está confrontando com uma realidade infinita, você não tem escala certa. Então você sabe que todo mundo físico é o mundo da relatividade. Isso Aristóteles sabia. Aristóteles já era relativista muito antes do Einstein, que fez a teoria da relatividade. Aristóteles chega a dizer que o método matemático não é bom para as ciências físicas, porque nada no mundo físico é exato. Epa, mas não pertence às ciências exatas? Sim, mas não são exatos. Você vai dizer, mas não é exato? 1 mais 1 não dá 2? Não. O cara tá maluco? Não. Mas por que não dá 2? Não, dá 0. Depende do sistema que você está fazendo a operação. Pô, O sistema binário dá 0. Depende do computador agora, que o sistema computador só entra e saída de corrente. É 0 e 1. Então, não vai, para quem vai ter 3, 4, 5? Não precisa disso, é um sistema binário, como ela está falando. Então, só tem 0 e 1. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0 dá 0. E 1 mais 1? Se você mais somar, dá 2 dividido por 2, que é a base. Mais 1 dá 1, 0. Dá 0. Entendeu? Então, vamos continuar, senão vamos perder. Né? Então, a matemática é uma coisa e a realidade física é outra. Quando chega a Renascença, os caras se tornam idiotas. Tão idiotas que eles acreditam que é possível a medição exata de tudo. E que esta medição é que é a verdadeira realidade. E este processo se acompanha na esfera epistemológica ou gnosiológica. Quer dizer, epistemológica é quando o conhecimento que você está narrando é o conhecimento científico. E gnosiológica é um conhecimento total. Certo? Ele vem junto com a gnosiologia de Descartes, que diz que as nossas percepções não apreendem objetos, apreendem apenas sinais de objetos. Isso quer dizer que a percepção para Descartes é um processo semiológico. Semiologia é a ciência, né, geral dos signos, isto é, a coisa que evoca a outra, que estuda todos os fenômenos de significação. Não é um fenômeno físico. Ou seja, eu estou vendo vocês. Eu não estou vendo vocês. Eu estou vendo apenas um signo de vocês. A relação deste signo com a sua realidade é totalmente inapreensível para mim. Só que a gente poderia perguntar, mas e este signo, por sua vez, você o percebe também? Ou você persegue o signo do signo e assim por diante indefinidamente? Quer dizer, essa sua epistemologia, Descartes, é uma besteira. Mas uma besteira descomunal, que nunca devia ninguém ter prestado atenção nela 2 minutos sequer. Porque eu sou capaz de perceber um signo porque é uma presença física. O signo também tem uma corporalidade. Então, se eu não percebo realmente os corpos, mas apenas os seus signos, eu percebo outro corpo, e esse corpo também não pode ser percebido, ele precisa de outro signo. E assim de outro signo, assim por diante. Então, esta ideia de universo fisicamente infinito não é nada mais do que um fascínio hipnótico diante do tamanho do universo quantitativo. Lembra que eu falei do paradoxo de Aquiles? Né? Se de repente você forma uma teoria, e se você ficar pegado nela, a tartaruga, o Aquiles, nunca alcança a tartaruga. Nunca, diante da tua teoria, não consegue alcançar. Né? Porque se você andar até ela, ela anda... Você pode botar... Eu botei assim nesses termos, quer ver? Imagina uma corrida entre um atleta velocista, que é o Aquiles, e uma tartaruga. Suponhamos que é dada para a tartaruga uma vantagem inicial em distância. Aquiles jamais alcançará, porque quando ele chegar ao ponto de onde a tartaruga partiu, ela já teria percorrido uma nova distância, não é isso? E quando ela atingir essa nova distância, a tartaruga já terá percorrido outra nova distância. Para mim isso não tem lógica nenhuma. E assim vai caminhando até o infinito. O cara é velocista.
Mas Passa a tartaruga. Mas essa é a teoria. Você fica fazendo essa continha, você não chega nunca. Vai caminhando para a infinidade, vai ficando cada vez menor, mas você não alcança nunca. Complicado isso. Eu falo assim, muita gente não vai entender, mas quem é matemático vai entender. Quer ver? É o limite, né? É isso que eu ia falar. Né? Limite de 1 sobre n, quando n tende para o infinito. Não. Vamos lá, hein? 1, bota o n igual a 1. 1 sobre 1, 1. Bota o n igual a 2. 1 sobre 2. N igual a 3. 1 terço. 1 quarto. Vai diminuindo, vai diminuindo. Vai fazendo essa conta. 1 meio já dá 0,5. 1 terço já dá 0,3. 1 quarto já dá 0,25. Vai fazendo essa conta. Isso vai chegar a zero? Não. Vai ter sempre uma poeira. Porém, quando se estuda matemática... É zero. É zero. Por quê? Vou falar assim rapidinho. Muita gente não vai entender, mas o que eu posso fazer? Porque qualquer que seja o epsilon, existe um delta que depende de epsilon maior que zero. Que qualquer que seja o n, né? Que você está caminhando cada vez mais para o infinito, né? 1 sobre n menos o zero, em módulo, não precisa nem módulo, porque está tudo menos. Isso será menor que o epsilon. Sempre. Aí, então isso dá zero. Mas isso é uma teoria, cara. Entendeu? Bom, mas por que essas coisas se dão dessa maneira? Esse é o nosso próximo tópico a ser cuidado, que é a insuficiência dos modelos. É só vocês aguardarem um pouquinho, que eu vou desligar isso aqui, né? Mas vocês aproveitam depois, vocês façam uma outra pergunta. Aquela questão, só que você falou que no Renascimento eles começaram a medir as coisas. Porque teve uma situação com a escola pitagórica que teve uma quebra de paradigma, né? Mas não foi no Renascimento, Pitágoras lá para trás. Mas houve a quebra de paradigma, né? Porque Pitágoras dizia que tudo era número. Aí existiu uma determinada situação geométrica que não existia o diagonal do quadrado, que não existia de lado 1. Formou um número racional. Que não existia um número que desse a medida daquele segmento, que existia na realidade, né? Mas não tinha um número que expressasse aquela realidade. Então ela está falando o seguinte, você sabe o teorema de... Você tem que ter conhecimentos para as coisas, mas eu vou falar de qualquer maneira. Não, o quadrado de lado 1 e a diagonal. Não precisa conhecer tanto. Bom, eu sei, mas não sei qual é o público que eu tenho. Esse é o meu problema, não sei qual é o público que eu tenho, né? Se eu estivesse na universidade, eu sabia a exigência dos pré-requisitos que o cara está fazendo no meu curso. Mas esse curso aqui é aberto, eu não sei o que o pessoal sabe, mas vamos lá devagar. Mas ali, assim, foi quando houve essa quebra de paradigma que a geometria, vamos dizer assim, ganhou uma importância, né, dentro do conhecimento matemático. Tinha mais coisa do que os números não representavam tudo. Então vamos devagar, olha só. Não sei se é pena colocar. O Pitágoras, eu vou falar sobre Pitágoras exatamente na filosofia. Não vou falar, eu vou fazer filosofia, coisas para vocês que eu perdi, aquelas dois encontros que nós fizemos da última vez. Então vou ter que fazer aqueles 2 encontros, e aqueles 2 encontros, um vai ser uma introdução sobre o tema e o outro vai se falar sobre o Tales de Mileto com a questão da água, não é isso? Mas quando eu for prosseguindo, né, eu vou chegar ao Pitágoras, né? E Pitágoras, a gente fala assim, que ele via tudo como número, mas a gente tem que explicar direitinho, porque tem muita coisa envolvida com a música, envolvida com... Bom, tem muita coisa, mas uma das coisas que ele fez foi isso aí, exatamente, quer dizer, ele, historicamente até, teria que ficar falando, para mim é meio complicado assim, é o famoso 3, 4, 5. O que quer dizer isso? Você pegar isso vai ser difícil falar, mas tudo bem. Você pega um quadrado de 3, pega um quadrado de 4 e juntar assim, você vai ver que vai dar um quadrado de 5 aqui. Então, essa se tornou a fórmula. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Isso. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 16 mais 9, 25, 5 ao quadrado é 25, tá certo? Aí ele viu que isso aí serviria para qualquer medida.
Quer dizer, ele estipulou o seguinte, então, A ao quadrado, um A qualquer, mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então, se chama esse teorema de Pitágoras, tá certo? Bom, feito isso, aí tem uma hora que ele só tinha os números naturais, né? Tá certo? Não tinha número fracionário, não existia isso. Aliás, não existia número irracional. Tá vendo? Eu não sei, já o pessoal deve ter, alguns devem ter boiado aí, não posso fazer nada. Mas os números naturais é 1, 2, 3, 4, né? Os números fracionários, 1 meio, 1 terço, 1, 4, serve para tudo. E depois você tem os números que não tem razão de ser, são irracionais. Por quê? Se você botar A igual a 1, B igual a 1, então 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso dá 2. Então 2, teríamos que encontrar lá do lado C ao quadrado, qual é o número que multiplicado, C ao quadrado quer dizer C vezes 6, né? C vezes 6. C vezes C igual a 1. Fica procurando a vida toda aí fracionário, você não consegue encontrar. Porque é exatamente esse C igual a raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional. Então, de repente, o que aconteceu? Como a Ana falou, houve uma quebra de paradigma. Se tudo tinha um número, já na geometria a gente encontrava, então, um lado que não tinha um número. Entendeu? Aí se desenvolve mais a geometria. Bom, não sei, eu acho que não quero ficar fazendo o pessoal voar por aí, entendeu? Se fosse dando aula para pessoal de matemática, eu podia invadir muito mais coisa. Vamos fazer o seguinte, então. Fechamos isso e logo em seguida já vou entrar com a insuficiência dos modelos. O que pode acontecer um tempinho aí, é um tempinho, às vezes, até dessa porcaria dessa internet aí que demora, entendeu? Mas assim, para mim seria uns 3 minutos. Para mim seria, mas não sei. Tudo bem? Fica atento aí, pessoal. Vamos lá, vamos fechar isso aqui.